Moisés, o homem que desafiou o império, o Egito, era o coração do mundo antigo. Suas pirâmides cortavam o céu. Seus deuses eram temidos. Seu faraó era considerado uma divindade viva. Entre estudiosos, muitos associam aquele período ao reinado de Ramsés II. Um império no auge. Um rei absoluto. Um sistema que esmagava quem estivesse abaixo. E abaixo estavam os hebreus, um povo estrangeiro, numeroso, forte e cada vez mais temido. O faraó olhava para eles e via a ameaça, e o medo gera decisões cruéis. Então veio o decreto. Todo menino hebreu recém-nascidos deveria ser lançado no rio Nilo. Não era apenas opressão, era extermínio. Mas em meio ao terror, uma mulher dá à luz. Ela olha para o filho, sabe da sentença, sabe do decreto. Mesmo assim, o ama. Ela o esconde durante 3 meses, até que o choro do bebê se torna perigoso demais. Então ela faz algo impensável. Constrói um pequeno cesto, veda com betume, coloca a criança dentro e o entrega ao rio. O mesmo rio que levava corpos, agora levava esperança. A correnteza segue silenciosa, entre juncos e sombras, até que o improvável acontece. A filha do faraó encontra o cesto, abre, vê o bebê, ele chora e algo muda dentro dela. Ela sabe que é hebreu, sabe do decreto, mas decide desobedecer. E o menino, condenado à morte, passa a ser criado dentro do palácio. Recebe o nome de Moisés, retirado das águas. Ele cresce entre ouro e mármore. Aprende a língua do império, a ciência, a estratégia, a guerra. Mas nenhuma riqueza apaga a verdade. Ele não era egípcio, ele era hebreu. Um dia, já adulto, ele presencia um egípcio espancando um escravo do seu povo. Algo dentro dele explode. Olha para os lados, vê que ninguém observa e mata o agressor. Esconde o corpo na areia, mas a areia não guarda segredos para sempre. Logo o ato é descoberto e o príncipe se torna fugitivo. O homem criado para governar agora corre para sobreviver. Ele foge para o deserto de Midian. Lá, o silêncio substitui o luxo. O vento substitui a música do palácio. E o ouro é trocado por poeira. Ele se casa, tem filhos, cuida de ovelhas. Décadas passam. O homem impulsivo agora é pastor, quieto, isolado. Até que um dia, no Monte Horebe, ele vê algo que desafia a lógica. Uma sarça pega fogo, mas não se consome. As chamas queimam, mas a planta permanece intacta. Ele se aproxima e então ouve uma voz. Moisés, Moisés, uma voz que não ecoa no ar, mas dentro da alma. Era o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, aquele que prometera a libertação. E a ordem é clara: volte ao Egito, enfrente o faraó, liberte meu povo. Moisés treme, ele argumenta, diz que não sabe falar bem, que não é capaz, que não é digno. Mas a resposta é definitiva: eu serei contigo. E assim, o fugitivo retorna ao lugar de onde escapou. Diante do faraó, ele declara: deixa o meu povo ir. O rei ri. Quem é esse Deus? Que autoridade tem sobre o Egito? Então começa uma guerra invisível. O rio Nilo se transforma em sangue. Rãs invadem o palácio. Piolhos infestam homens e animais. Moscas cobrem a terra. O gado morre. Úlceras surgem na pele dos egípcios. Granizo
destrói plantações. Gafanhotos devoram o que restou. Trevas cobrem o país por 3 dias. Cada praga desmonta uma crença, humilha um deus egípcio, abala o orgulho do império. Mas o coração do faraó endurece. Então vem a última praga, a mais devastadora. Os hebreus recebem uma instrução: sacrifiquem um cordeiro, marquem as portas com sangue. Naquela noite, o silêncio é pesado e o anjo da morte atravessa o Egito. Toda a casa, sem a marca, perde seu primogênito. O choro ecoa pelas ruas, pelos palácios, pelas vilas, até o filho do faraó morre e, finalmente, quebrado pela dor, ele ordena: vão! Milhares deixam o Egito. Uma multidão caminha rumo ao desconhecido. O povo atravessa, passo após passo, entre muralhas de água. O exército egípcio o segue. Mas quando o último hebreu pisa do outro lado, as águas retornam e o mar engole cavalos, carruagens, soldados. O império é derrotado, não por espadas, mas por fé. A liberdade chega, mas o deserto falta é cruel. Comida, falta água, falta paciência. E assim termina a jornada de Moisés, um homem que nasceu condenado, cresceu como príncipe, fugiu como assassino, voltou como libertador. Ele enfrentou o império mais poderoso da terra, desafiou um faraó considerado Deus, abriu o mar, conduziu uma nação, falou com o próprio Criador no meio do fogo, mas morreu olhando a promessa de longe. A história dele não é apenas sobre milagres, é sobre chamado, sobre medo, sobre obediência, sobre falhas, sobre perseverar, mesmo quando o deserto parece interminável. Porque, às vezes, a maior vitória não é chegar ao destino, é cumprir a missão. Se essa história falou com você, se você sentiu o peso dessa jornada, se aprendeu algo novo sobre fé, liderança e coragem, então não saia agora. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Para fortalecer esse conteúdo, ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E deixe aqui nos comentários qual parte da história de Moisés mais marcou você. Sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas.